Então, para a gente poder começar, o que a gente viu na última aula? Na última aula, estava vendo o dimensionamento, quer dizer, o número de módulos que eu consigo colocar em série em um determinado modelo de inversor, para um determinado modelo de módulo, para uma determinada localidade que a gente tenha. A gente viu que os parâmetros principais que nós precisamos trabalhar, a gente não pode ultrapassar a máxima tensão de isolamento que o inversor tem. A gente também, para qualquer temperatura, ou seja, a gente tem que verificar ou estimar o range de temperaturas possíveis de que a célula pode atingir tanto a mínima quanto a máxima para determinada localidade, principalmente a mínima, que é a mínima que vai me dar as limitações da maior tensão referente ao que vai ser minha preocupação quando eu estiver falando na máxima tensão. Tá? Isso é um problema de defeito, de falha. Se eu ultrapassar esse limite, eu tenho risco de danificar o equipamento. Então, esse é o primeiro ponto, que é garantir que em momento nenhum a tensão máxima da série ultrapasse a máxima tensão que o inversor suporta. Também vimos que a gente deveria buscar projetar de tal forma que que a série, nas temperaturas extremas, na temperatura mínima, na temperatura máxima de célula, que a tensão daquela série ficasse dentro do range do MPPT. Visando o quê? Visando maximizar o aproveitamento energético do inversor. Se eu fugir desses parâmetros, eu não tenho risco de defeito de acidentes, mas eu vou estar fazendo um projeto ruim, eu vou estar entregando menos energia do que eu poderia para o meu cliente em determinadas condições. Isso foi o que a gente viu na aula anterior. O que a gente vai ver agora? Eu já sei quantos módulos eu posso colocar em série, e agora a pergunta é: quantas séries eu posso ou eu devo colocar em paralelo, e o que isso aí vai me fazer de efeito no dimensionamento do overpanning, do oversize, ou seja, quantos por cento a mais isso de repente vai ficar dentro de um range específico. É isso que a gente vai ver na aula de hoje. A gente vai ver que as preocupações com corrente são um pouco menos sérias do que com tensão, até porque na maioria dos casos o inversor vai controlar a corrente em função do MPPT, então o ajuste dele para boa parte dos algoritmos do MPPT é um ajuste de controle de corrente, tá? Mas a gente tem alguns detalhes e algumas condições para ver, ok? Então vamos começar a aula, como diz meu amigo Anderson da Escola de Elétrica, vamos para cima. É importante também que vocês não esqueçam de curtir o vídeo, tá? Agora a gente pede para curtir o vídeo, que curtam o vídeo. Eu quero bater 100% de curtidas de vocês, e não vale curtir negativo, tá? A gente não aceita aqui, a gente só aceita elogios. Então não esqueça de curtir o vídeo, e quem não assinou o canal ainda, aproveita para assinar o canal, que aí vocês já recebem o aviso sem eu ter que mandar o link ou coisa do gênero, e a gente vai ter aí em breve alguns outros treinamentos aí, a gente deve estar soltando em breve um treinamento básico de Solergo, que aí não é ao vivo, é aula gravada, então para vocês terem acesso, é legal estar inscrito aí no canal, porque automaticamente vocês recebem o aviso, ok? Então vamos começar nossa aula 8, né? Hoje a gente vai falar de séries em paralelo. E continuamos a dimensionar o arranjo, né? Nós já definimos quantos módulos mínimos e máximos determinado arranjo, um determinado inversor pode ter, tá? Então agora a gente quer saber quantas séries eu consigo colocar em paralelo, tá? Para a gente, tá? Então aqui nós vamos dimensionar os arranjos focando aqui no paralelismo, né? Quantas séries a gente consegue colocar em paralelo, tá? Bom, então a gente tentamos, da mesma forma que a gente fez os passos, agora não seriam mais uns passos tão grandes, mas sim analisando. A primeira coisa que a gente vai verificar corrigir pela temperatura. Nós corrigimos pela temperatura na tensão. For corrigir também a temperatura na corrente, vamos dar uma olhadinha aqui, pegando aquele mesmo datasheet daquele módulo que a gente
que a gente estava trabalhando, o outro, que é o módulo de 330, nós vamos olhar, reparem, a variação de temperatura na corrente, a gente já tinha falado sobre isso quando a gente discutiu a curva IV, a variação da corrente pela temperatura é muito pequena, e eu tinha afirmado isso, a prova está aqui, ó, ela é 0,05%, esse é o primeiro ponto, então ela é muito pequena. E ela é proporcional, segue no mesmo sentido, ao contrário da tensão, que quando a temperatura sobe, a tensão cai, e quando a temperatura desce, a tensão sobe, a corrente, quando a temperatura sobe, a corrente também sobe, mas sobe muito pouco. Em função disso, nós costumamos, em nossos cálculos, desprezar a variação da corrente pela temperatura. Tá? Nós costumamos. Vinícius, é correto? É para a grande maioria dos casos aceitáveis. Nas condições que, quando você estiver dimensionando a sua corrente limite, a corrente que você calculou, estiver muito próximo daquilo que o inversor suporta, de repente vale a pena. Aí, nesse caso, que você está muito próximo, você dá uma checada. Mas reparem, é 0,05%. Então, se eu tiver uma variação de 40 graus, eu estou falando em apenas 2%. Tá? Então, a gente tende a não calcular esse valor na maioria dos cálculos, a não se preocupar com essa variação na maioria dos cálculos. Revendo aqui, ó, olha a diferença entre a corrente, entre o percentual de corrente e o percentual de tensão, por exemplo. É 6 vezes maior quando eu estou falando do VOC e 8 vezes maior quando eu estou falando da variação de potência. Então, a gente acaba desprezando, tá? Bom, vamos ver agora como é que eu calculo o número de séries em paralelo e nós vamos ver duas hipóteses. A primeira hipótese é quando o inversor só tem uma entrada por MPPT. Não interessa quantos MPPT ele tenha, mas ele só tem uma entrada por MPPT. E nós vamos usar, como exemplo, vamos usar inversores de potência maiores. Tá? Porque inversores de potência menores eu tenho, por questões de potência, menos séries. Então vamos por uma situação de mais séries possíveis. Tá? Então nós escolhemos aqui o inversor de 125K da Sungrow. Tá? Depois a gente vai escolher um outro inversor de 125K de outro fabricante que tem mais de uma entrada para o MPPT. Então a gente consegue fazer uma comparação. Pegando aqui o datasheet desse inversor, nós vamos ver que ele me informa, olha, eu tenho um único MPPT e eu tenho uma única entrada em corrente contínua. Ótimo. E ele tem uma corrente máxima de entrada fotovoltaica, ou seja, corrente máxima de quando está funcionando no MPPT, nas condições de máxima potência, e eu tenho uma corrente máxima de curto-circuito, 240 amperes. Por quê? Porque eu posso ter o inversor só controla corrente enquanto ele está trabalhando no MPPT em potências nominais. Se eu tiver um curto dentro do borne do inversor, se eu pegasse lá propositalmente e ligasse um cabo na chave geral aí do inversor internamente nele, positivo com negativo, a corrente vai ficar circulando. E eu preciso garantir que essa corrente vá circular sem danificar ninguém. Lembrando, em fotovoltaica nós não protegemos contra curto-circuito. Nós só protegemos contra sobrecorrente reversa. Então, eu aceito, já que eu não protejo por questões técnicas, questões de dificuldade, eu aceito que exista a possibilidade de ocorrer uma corrente de curto-circuito. Logo, eu preciso garantir que todo mundo suporte o curto-circuito. Então, se estiver circulando uma corrente de até 240 amperes, se eu tivesse curto-circuitado aqui por um motivo qualquer, teve uma falha no isolamento, o cara ligou positivo com negativo errado, dos meios mais estúpidos que a gente possa imaginar, a corrente, se passar até 240 amperes, o inversor não vai pegar fogo, não vai ter falha no isolamento, ou seja, não vai danificar ou ameaçar as pessoas e os bens no entorno. Tá? Então, essa é a preocupação. Vamos pegar de novo o nosso datasheet daquele nosso quadro, né? Então, agora a gente já viu, vamos começar a anotar aí, para a gente calcular, anota num papelzinho aí, a corrente de máxima potência desse módulo é de 8,88 amperes. E a corrente de curto-circuito desse módulo é 9,45 amperes. A gente não vai se preocupar com o coeficiente de temperatura. A gente falou que não ia utilizá-lo.
Tá? Então, de novo agora, vamos pegar nosso papel e caneta e vamos calcular. Eu vou fazer aqui em outro arquivo, porque não faz sentido manter o mesmo, né? Então, vamos lembrar aqui qual é o nosso IMP, 8,88 amperes. O nosso ISC, 9,45 amperes. A máxima corrente, o máximo e máximo do inversor, a gente viu que era, alguém lembra? Também não adianta eu perguntar, porque eu não estou vendo vocês falando. Então, nós vamos voltar. Voltou aqui ao inversor, ele tem 148 amperes e 240. Então, ele tem aqui 148 amperes e 240. Voltamos para cá. Então, o I máximo do inversor é de 148 amperes e o I de curto-circuito do inversor, vou botar ISC, né? Porque ICC fica aparecendo corrente contínua. Do inversor é de 240 amperes. Já que eu não vou me preocupar em correção pela temperatura, qual o número de máximos de séries em paralelo? Lembrando da eletricidade básica lá da lei de Ohm e a lei de Kirchhoff, que quando eu tenho séries em paralelo, resistores em paralelo, seja qualquer coisa que eu queira em paralelo, a corrente total é a soma, a tensão é a mesma e a corrente se soma. Então, se eu pegar a máxima corrente de curto-circuito que o módulo, número máximo de séries em paralelo, pelo critério do curto-circuito, vai ser dado pela corrente de curto-circuito do inversor, máxima que ele suporta, dividido pela corrente de curto-circuito de um módulo. No caso, 240, cadê a calculadora? Achamos aqui. No caso aqui, então, teremos 240 dividido por 9,45, que me deu 25 séries em paralelo. Repare que isso aqui, a única coisa que isso aqui faz é na hora que se eu tiver um curto-circuito ou coisa do gênero, no borne interno do inversor, ele não vai pegar fogo, mas eu quero. Mas se em condições normais ele passar de uma corrente maior do que 148 amperes, enquanto ele está produzindo, o que vai acontecer? O MPPT dele vai jogar ele para 148, ou seja, eu deixei de aproveitar parte da minha energia. Tá? Então a gente tem que manter também a corrente dentro do 148. Então, o número máximo de módulos em série, o número máximo de séries em paralelo, pelo critério do MPPT, ou seja, de maximização da geração de energia, é 148 dividido por 8,88. Quanto isso aqui vai dar para a gente? Vamos voltar aqui agora. 148 dividido por 8,88, igual 16 séries em paralelo. Então, gente, 16 séries em paralelo. Qual que eu vou utilizar? Vou utilizar a menor. Então, esse inversor, eu consigo instalar nele até 16 séries em paralelo. Por quê? Porque se eu instalar 18 séries em paralelo, na hora que eu tiver gerando energia e a corrente ideal de máxima potência pelo ponto da curva IV for maior do que 8,88, o inversor vai manter essa corrente em 8,88. Então, eu já não estaria mais no meu máximo ponto de potência ideal. Então, eu vou perder geração. Eu não vou entregar o que eu poderia entregar. Então, é assim que eu dimensiono o número de séries em paralelo. Muito mais simples, né? Muito mais simples do que a forma como eu dimensiono a tensão. E agora, vamos sair daqui, show, voltar para cá. E agora eu vou pegar nosso mesmo datasheet
e não vou usar naquele inversor, no inversor que só tem uma entrada por um MPPT. Nós vamos pegar agora o Canadian de 125, ou seja, ele entrega a mesma potência, ele também tem um único MPPT, tá aqui, ó, número de MPPT trackers. Ele tem uma corrente de MP de 150 amperes, um pouquinho maior, e aguenta um curto-circuito de até 300 amperes. Só que ele não tem uma única entrada, ele tem até 20 entradas. Ou seja, eu sou obrigado a ligar a série nele. Então, como é que eu vou calcular? Vamos pegar aqui nossa colinha. Desculpa, nossa colinha não. Nossa livrinho. E aqui seria o inversor Sungrow. Lupinha. E aqui a gente tem, né? Então vamos voltar aqui. Esse aqui que a gente calculou foi o inversor Sungrow de 125K. E agora nós estamos indo. Vamos facilitar nossa vida aqui. E agora nós estamos indo para o Canadian de 125K, que tem, na verdade, 150 e 300. Show de bola. Qual o número de máximo em série, então? 300 dividido por 9,45. Então, nós vamos ter quanto? 300 dividido por 9,45. Esse aqui eu poderia, pelo curto-circuito, colocar até 31,7 motos. Não conseguiria colocar porque ele não tem nem entrada para isso, mas 31 séries em paralelo. E na outra hipótese aqui seria o 150 dividido por 8,88, que vai dar mais ou menos a mesma coisa. 150 dividido por 8,88, eu vou ter aí as mesmas 16 séries em paralelo. Qual o detalhe agora? O detalhe é que eu teria que ter no inversor anterior uma string box, uma combiner box para fazer o paralelismo, para entrar numa entrada só, e eu estou liberado aqui para usar. Eu preciso de 16. Aí repara o seguinte, este inversor tem 20 entradas, mas eu não posso usar as 20 entradas para esse modelo de módulo, porque se eu usar as 20 entradas, eu vou ter uma corrente de MPPT maior do que esse inversor foi projetado para trabalhar, e com isso ele vai ficar me entregando menos energia do que eu poderia. Ah, Vinícius, então por que eles fizeram com 20? Porque, por acaso, a gente está usando um módulo que tem 8,88. Se eu estivesse usando um módulo mais antigo, um módulo uma potência inferior, por exemplo, ele poderia ter um módulo de 270 watts, por exemplo. Teria uma corrente menor e eu poderia precisar colocar mais em série para ter um aproveitamento melhor do fator do FDI, do overpayment. Tá? Então, esse é um ponto que a gente precisa entender. O fato de ter X entradas não significa que eu tenha que eu possa usar todas elas e que eu tenha que usar todas elas, tá? Quem vai me definir isso, na verdade, é o meu equipamento. Agora, alguns limites importantes aí, quando eu tenho mais do que uma entrada para o MPPT. Eu preciso tomar cuidado, porque cada entrada de MPPT tem uma corrente máxima. Por que ele tem uma corrente máxima? Gente, aquilo é um terminal, é um MC4, um similar, ou qualquer coisa que o valha, tá? E este terminal tem uma corrente máxima. Por que eu estou falando isso? Porque você não poderia, por exemplo, ali cada módulo tem 8,88 de MP. Vamos supor, eu não olhei catálogo, não sei nada, então eu não sei quanto é a corrente daquele terminal. Mas vamos botar que aquele terminal fosse um terminal de 15 amperes. Aí chega você, porque está muito distante, não quer levar dois cabos, o que você faz? Você pega duas séries e coloca as duas séries em paralelo para entrar num único MC4 lá no inversor da Canadian. Esse é que é o problema. Você está ligando uma corrente de 16 amperes, o inversor suporta, a entrada não, o conector não. Então,
quando você tem mais do que uma entrada no inversor, seja mais do que uma entrada por MPPT ou mais do que uma entrada geral, você precisa olhar a especificação, os limites dos equipamentos pequenos, também no caso aí do conector, tá? Qual é a coisa ruim? Eu confesso a vocês, deixa eu tirar, eu confesso a vocês que eu fiquei fuçando este catálogo da Canadian e eu não achei essa informação. Ruim isso, né? Eu realmente, eu baixei o catálogo tá aqui, deixa eu dar uma aumentada aqui, deixa eu usar a lupinha aqui também, tá? Eu não baixei nem o catálogo, tá, gente? Eu baixei o manual, tá? Eu baixei o manual. Ah, esse aqui é o desenho técnico, não é esse não. Eu baixei o manual, esse aqui mesmo, tá? Esse aqui é o manual. Eu baixei, fui lá no site da Canadian, eu baixei o manual e procurei a informação. Não achei. Não achei dizendo quantos amperes cada máximas cada terminal suporta. Aí eu teria que, nesse caso, mandar um e-mail lá para o pessoal técnico da Canadian e perguntar essa informação, porque essa informação não está clara. Tá? Mas você vai sempre procurar, essa informação consta, normalmente consta, na parte técnica dos inversores. Nem sempre está no datasheet, algumas vezes está no datasheet, mas nem sempre está no datasheet, tá? Aqui ele diz qual é o tipo de cabo e coisa do gênero, mas ele não tem essa informação. Se a gente quiser olhar aqui, por curiosidade, tá? O da Sungrow de 60, o da Sungrow de 60 tem a configuração parecida com o da Canadian, nesse caso, né? Com várias entradas para o MPPT. Então, vamos dar uma olhada se o da Sungrow, da Canadian, se ele me diz qual é a corrente máxima de cada entrada. Acho que o da Sungrow diz. Vamos olhar aqui peguei o datasheet da Sungrow. Vamos ver se ele me diz. Aqui, ó, máxima corrente por conector de entrada. Ele me diz que o máximo que eu tenho, que eu posso ter, é uma corrente de 2 amperes. Então, se você resolver, Vinícius, vou botar duas séries em paralelo aqui, coisa do gênero, posso? Não. Por quê? Porque vai passar dos 12 amperes. Então, quando eu tenho de novo, né? Quando a gente tem mais do que uma entrada por MPPT, além do cálculo geral, eu preciso ter certeza que cada uma das minhas entradas suporta. Normalmente, cada entrada é para uma série, cada entrada normalmente é para uma série. Estou reforçando isso porque tem muita gente que não tem não tem um conceito básico, e aí começa a querer inventar soluções que não são possíveis. Eu quero botar duas séries em paralelo, eu quero em cada entrada entrar com duas séries. Não, eles não foram projetados para isso, não vai passar. O conector não suporta, tá? Não é um conector de 30 amperes, é um conector de 12 amperes. Então você precisa sempre estar olhando onde está essa informação e validar essa informação com o fabricante, ok? Vamos voltar por os nossos slides. Posso sair daqui, tá? E agora eu fiz aqui, depois que você fez isso, tá, gente? Opa, volta. Depois que você fez isso, que viu o mínimo e máximo de módulos em série que você pode colocar e quantas séries você pode colocar em paralelo, eu já resolvi a parte elétrica do inversor. Eu preciso ainda ter certeza, será que eu posso colocar isso em função do máximo overpanning que esse inversor trabalha? Então eu fiz uma simulação de um inversor qualquer, não é esse especificamente. Então vamos botar que eu tenha feito o meu cálculo de máximo e mínimo de módulos que eu posso colocar, e eu cheguei que naquele modelo de inversor, para aquela potência de módulo, um módulo de 400 watts, eu cheguei à conclusão que eu posso trabalhar com qualquer coisa entre 25 e 30. Acabei de fazer o cálculo de quantas séries possíveis em paralelo eu posso colocar. Cheguei a 14. Então, qual a potência? Né? Então, eu tenho que, se eu fizer essa configuração, 25 módulos em série, com 14 séries em paralelo, de um inversor. Deixa eu botar isso aqui. Aqui. Então, de novo. Se eu optar por colocar 25 módulos em série, com 14 séries em paralelo,
por um módulo de 400 watts, eu teria uma potência total de 140 kW-pico. Considerando, por exemplo, que esse inversor seria um inversor de 125K, eu teria um sobredimensionamento de 112%. Se eu for lá no limite, botar 30 módulos em série, com 14 séries em paralelo, com uma potência de módulo de 400 watts, eu teria 168 kW-pico e um overpanning, um oversize, de 134%. Se eu estiver falando no Canadian, não tem problema nenhum, porque ele aceita até 50%. O Sungrow, se não me engano, 35%. Eu não estaria dentro. Mas eu poderia estar usando, por exemplo, um outro módulo de uma potência maior, ou poderia estar colocando mais séries e, apesar de ter passado, ok, pelos dados de tensão, depois pelos dados de corrente, eu poderia ultrapassar o dado máximo de sobredimensionamento de oversizing que o fabricante me deixa trabalhar no inversor dele. Então, isso aqui seria a terceira etapa, tá? E qual é a melhor, naquela lista lá, qual a melhor opção? Aí é aquela história que a gente já falou na aula passada, é mais uma decisão econômica do que propriamente técnica. Todas elas, a princípio, atendem ao cliente. E agora vamos às perguntas. Paulo César perguntou em relação ao oversize no inversor. No caso dos inversores com uma potência que admitem potência maior de modo de 50% a mais, eu não entendi a pergunta, Paulo. Você está querendo saber se existem? Acho que existem, não sei. Acho que alguns SMA de grande porte chegam até 75%. Tá? Os que eu conheço no Brasil, só vi até agora que admitem até 50%. Mas é sempre a escolha sua até onde vai. Tá? O Canadian, esse Canadian aqui que a gente estava mostrando, aqui, ó, deixa eu ver se ele está escrito aqui. Acho que tá. Eu li em algum lugar quando eu estava preparando a aula, tá? Eu li em algum lugar que ele chegava até, que esse Canadian chegava até 50%. Eu não achei aqui, tá? Mas o Canadian chega até 50%, esse modelo. Os SMA até 50%. O Sungrow, se não me falha a memória, 35%. Você sempre vai ter que consultar, tá? Então, Joyce, em boa parte dos inversores de potências maiores com a mesma quantidade de MPPT, com mais de um MPPT, os MPPTs têm a mesma característica elétrica, então os dois têm os mesmos limites. Mas tem alguns inversores de porte menor, o Fronius, por exemplo, não lembro o Fronius de quantos K, mas, por exemplo, tem um modelo do Fronius que ele tem uma corrente máxima maior no MPPT1 do que no MPPT2. Logo, eu consigo colocar mais séries no MPPT1 do que no MPPT2, tá? Então, você vai ter que analisar. Boa parte deles é igual ao MPPT, os NMPPTs. Alguns poucos não, tá? Paulo César, qual o módulo que eu usei para calcular o oversize e o inversor? Eu escolhi de cabeça o módulo, escolhi um qualquer, escolhi um 400, tá? E optei por um inversor de 125. Eu não fiz o cálculo passo a passo, na verdade a gente acabou usando, eu acabei usando exemplos, vou botar aqui para você, tá? A gente acabou usando números que a gente já tem de outros, não compartilhei, de outros projetos, tá? Porque como a gente fez os cálculos de tensão máxima e mínima na aula passada, de inversores menores e corrente, eu precisava calcular inversores maiores, eu não pude usar um exemplo único. Por isso que eu tirei um exemplo de cabeça. A gente vai ter um bônus. Qual é o bônusinho? Hoje, mais tarde, a gente vai liberar uma folha de exercício para vocês, quem quiser fazer e responder, onde você vai pegar alguns exemplos específicos de módulo inversor que eu pontuei para você fazer esse cálculo todo, e depois a gente tem uma aula especial fechada para quem
fez exercício e me enviou para a gente poder discutir isso aí, ver se o pessoal, se ficou claro para todo mundo, tá? Como é que eu calculei o oversize? Foi simples, tá? Então eu tenho, deixa eu pegar a calculadora aqui, nesse caso específico aqui, tá? A gente já tinha, eu tinha em outro projeto, é óbvio, né? Calculado que eu ia usar 25 módulos, que quando eu calculei lá o VMP máximo e mínimo, quando eu fiz aquele cálculo todo, eu cheguei à conclusão de que eu podia trabalhar entre 25 e 30 módulos por série. Quando eu fiz o cálculo da corrente, o máximo que eu podia trabalhar era 14 módulos em paralelo. Qual é a potência do módulo? 400 watts. Legal. Então, qual é a minha potência em quilowatt-pico? Minha potência em quilowatt-pico seria 25 módulos em série vezes 14 séries em paralelo vezes a potência do módulo. Como está em 400 watts, eu vou passar logo para quilowatt, tá? Então, vezes 400 é 0,4, vezes 0,4. Então, 140 o quê? Quilowatt-pico. Eu fiz o mesmo cálculo para todo mundo, né? Para 26 módulos em série, 27, 28, 29 e 30, e cheguei a esses valores. E quanto por cento é de overpanning? Considerando que este inversor é de 125K, o meu overpanning é 140 dividido por 125. Vai dar 112%. Tá? Fiz o cálculo para todo mundo e cheguei ao 134. Tá? Esse é o passo a passo. Ok? Adriano Silva, quem vai limitar o oversize não seria os limites de tensão e corrente que o inversor suporta? Adriano, algumas vezes os limites de tensão e corrente que o inversor suporta, eu fiz um de cabeça ali qualquer, ele vai passar o máximo de oversize que o fabricante me garante. Um detalhe não é esse, tá? Se eu mantiver os limites de tensão e corrente, a priori, para qualquer oversize, eu não teria problema de queima. Mas o fabricante me diz qual é o máximo que eu devo colocar nele, tá? Então, a gente tem que manter esse limite para não ter risco de perder a garantia. É por causa disso, tá? Lúcio. O Lúcio não entendeu a utilidade do cálculo da corrente de curto-circuito, do inversor e do módulo. Lúcio, você tem razão. Por quê? Porque em todos os catálogos que eu peguei, a corrente de curto-circuito que o inversor suporta é muito mais alta do que a corrente de MPPT. Então, em todos os meus cálculos, quem tem sido o limitador tem sido a corrente de MPPT. Mas a gente não sabe qual a tecnologia que você vai ter amanhã. Esse é o primeiro ponto. Qual a tecnologia que eu vou ter amanhã e se isso é válido para todo e qualquer inversor. Então, a gente sempre calcula para poder verificar. Ok? Agora, essa pergunta anterior foi do Lúcio Flávio, agora é do Lúcio Ney. Será que o PVSys considera no dimensionamento do limite série em paralelo o limite de corrente dos conectores? Lúcio, nunca parei para analisar, acho que sim, e lembra-se que o PVSys, ou o Solergo, ou qualquer um deles, não vai parar para achar que você vai fazer aquela criatividade de tentar fazer um paralelo de duas séries para entrar num único conector. Tá? Ele não parte desse pressuposto. Como normalmente, quando você tem mais do que uma entrada quando você tem mais do que uma entrada no inversor, essas entradas são feitas entradas por série. Então, isso não vai afetar o cálculo aí o cálculo do PVSys, até porque o PVSys não faz o dimensionamento, não faz o projeto elétrico e coisa do gênero, ok? O Solergo faz o esquema unifilar para você e vai fazer um por entrada, nesse caso. Você até pode mudar depois disso o esquema unifilar na mão, tentando fazer uma loucura, mas aí, até onde eu sei, o Solergo não faz essa conta, ao contrário de você estar fazendo, está forçando para fazer uma coisa que é necessariamente errada, tá? O Frederic agora perguntou se tem como calcular quanto vai render de potência com oversize e sem uso de software. Não. Tanto é que não é nem qualquer software, tá? O Solergo, por exemplo,
você bota oversizing e ele não enxerga, ele não consegue projetar aquela perda por sobredimensionamento. O PV-Cyst faz. O PV-Sol eu não sei, tá? Eu nunca usei, então eu não posso te determinar. O que você pode fazer é você tentar chutar alguns números. Mas se a gente olhar para a aula anterior, lembrando, a gente vai ver que quando a gente sai de 1.15 para 1.30, a variação, o quanto eu rendo, o quanto eu tenho de perda e o quanto eu aumento o custo, é muito legal entre 1.15 e 1.30, mas ele não é tão viável assim quando eu passo de 1.30 para 1.45, e eu só consigo ver isso realmente fazendo uma simulação. Não desconheço algum meio de que você faça isso na munheca, ok? Emerson Francisco, você fez a pergunta que eu mais odeio de responder. A quantidade de paralelos vai impactar diretamente na configuração da string box. 2E, 1S, 4E, 1S. O posicionamento dos módulos pode dizer se é melhor usar MPPT única ou mais quantidade. Vamos por parte. Primeiro, eu vou ser bastante sincero com vocês. Eu odeio essa especificação de string box que as pessoas usam. 2E, 1S, quer dizer, 2 entradas, uma saída, quadro entrada, 2 saídas. Gente, a string box é um quadro elétrico. Então, como é que eu especifico ela? Eu faço um unifilar e o cara fabrica no meu unifilar. Tá? Essa a minha opinião. Tá? Se o inversor tem múltiplas entradas, eu não tenho alternativa. Eu não posso, a princípio, pela limitação da corrente a corrente máxima do conector, eu não vou conseguir numa única usar uma string box, abre aspas, 2E, 1S, 2 entradas e uma saída. Por quê? Porque eu tenho, sei lá, vamos botar 9 amperes. Eu tenho 9 amperes de cada entrada, entrei com 2 entradas, saí com uma única, com 18 amperes. Agora, o condutor é o mesmo, 4 milímetros. Fisicamente, o condutor é o 4 milímetros. Fisicamente, o conector é o mesmo, tudo é igual. Qual que vai acontecer? Só que em vez de passar 12 amperes ali, vai estar passando 15 amperes, 16 amperes, 18 amperes. Corrente maior é calor. Em algum momento, esse conector vai se danificar e vai ser um ponto de curto-circuito. Tá? Então, esse é o detalhe. Por isso que eu acho que você tem que projetar e aí pedir o que eles estão te enviando. Uma string box, por exemplo, 4E, 2S, é para um inversor que tem 2 MPPT e uma entrada por MPPT. Essa seria a ideia, tá? O posicionamento dos módulos, ele que vai te dizer se eu necessito ou não de mais do que um MPPT. Ter mais do que um MPPT sempre é bom, mas nem sempre é necessário. Se eu tiver módulos que eu for colocar em azimutes diferentes, inclinações diferentes, aí eu necessito de mais um MPPT, mais do que um, tá? Isso obrigatoriamente. Mas se eu tenho apenas todo mundo na mesma direção, na mesma inclinação, coisa do gênero, um MPPT só é o suficiente. Ter mais do que um a longo prazo me dá alguns ganhos, como por exemplo, eu vou ter uma maior geração de energia. Quanto? Não sei, mas alguma coisa. Porque você sempre tem sombra da nuvem, você tem o mismatch dos próprios módulos ao longo do tempo, tá? Mas eu entendo que para módulos que fiquem no mesmo alinhamento, você não vai fazer a opção de compra em função disso. Tá? Você vai comparar o Canadian de 120. Tá bom, o Canadian e o Sangro de 125, ambos têm um MPPT só. Você vai comparar, por exemplo, ou o Canadian e o Sangro de 125 com o Howe de 105. O Howe de 105 tem 9 MPPTs. A tua decisão de compra para uma usina de solo, padrão, ou coisa que o valha, não vai ser porque o Howe tem mais MPPT. Você vai optar, ou pode optar por Howe por uma série de outros motivos, mas não porque tem mais
do MPPT. Agora, em contrapartida, se eu tenho um telhado que tem várias águas e eu vou botar um inversor na faixa de 100K, não tem jeito, eu não consigo usar o Canadian nessa situação, eu não consigo usar o Sungrow nessa situação. Teria que ter, por exemplo, 2 ou 3 ou 4 inversores menores, cada um com MPPT, quando eu poderia estar comparando, então, agora com o Huawei, que tem 9 MPPTs. E aí muda as decisões técnicas e econômicas em função disso. Ok? O Instala-Sol, Celebradora, não. Os cachorros aqui são tudo vira-lata, velho. Tem 6 cachorros, são todos vira-lata. Não tem nada tem nada chique aqui, tá? Claudia, você queria falar um pouco sobre a Combiner Box para investidores com um MPPT. A gente vai ter, quer dizer, a gente vai ter não, eu não lembro o dia, eu estou preparando aqui para ProAlto, então eu vou fazer um webinário para ProAlto sobre String Box, tá? Vai ser um webinário para ProAlto e um webinário gravado, tá? Eu vou preparar esse final de semana, enviar para eles e depois eles vão divulgar e disponibilizar dentro das mídias sociais deles, onde a gente vai falar sobre String Box, principalmente com os equipamentos ProAlto, mas a gente dá aquela conceituação básica, onde a gente entra com mais detalhes, tá? Só para não te deixar sem resposta, os fabricantes de inversores maiores, que tem uma única entrada, como a própria Sungrow, eles vão ter a própria String Box normalmente, tá? Então você tem, é possível, mas não vejo muito uso, por exemplo, de você, quando comprar um Sungrow de 125, você não usar a Combiner Box da Sungrow. Ou você montar, que eu não acho sentido, ou você comprar fora, não vejo muito sentido. Até porque essas combiners para inversores maiores, elas têm comunicação, tá? Elas acabam tendo comunicação, e aí você tem esse ponto importante de como é que você vai fazer. Quando eu tenho uma única entrada para o MPPT, qual é a coisa ruim? Eu não tenho monitoramento, eu não sei qual é a corrente de tensão de cada série. Tá? Então, combiners maiores, potências maiores, é importante que eu tenha esse monitoramento. É importante que eu tenha esse monitoramento. E aí a combiner dos fabricantes, pelo menos o da Sungrow, passa a ter. Isso aqui, na verdade, é um projeto de enterramento. Isso aqui é uma combiner, tá? O nosso foco nesse projeto era um projeto de SPDA e aterramento. Então, isso aqui é uma combiner típica da Sungrow, tá? A gente teve que modelar. Então, o que está cinza claro, porque são os itens que não nos interessavam no projeto de surto. Tá? Então, essa combiner específica aqui, ela tem vários portas fusíveis, que seria um para cada entrada. Tá? Embaixo dela, ela tem os conectores MC4, onde vão entrar cada uma dos condutores dos cabos para as séries. Ele tem a entrada que não seria entrada, Bela, seria a saída do cabo de CA, tá aqui, a seccionadora aqui tá clarinha, e aqui eu tenho um barramento, e aqui eu tenho tanto essa placa aqui, essa aqui seria uma placa de comunicação, e esse aqui, outro verde aqui, se não me falha a memória, alguns equipamentos eletrônicos. E ele tem aqui os bornezinhos, onde ele tem uma entrada por um cabo aí, RS, é um RS485? Um RS485. Isso aqui isso aqui é comunicação, tá? Isso aqui vai jogar para o meu inversor e para a minha aquisição de dados, para o meu monitoramento, meu controle, qual é a corrente e os parâmetros de cada uma das entradas, tá? Então, repara, eu tenho algumas coisas envolvidas aqui que vão comunicar com o resto, com o meu sistema SCADA, tá? Então, tem um dos principais fabricantes mundiais de combiner, que é a espanhola, era para o meio do caminho, de inversores, na verdade, um pouco maiores. Qual era o segredo dele? Qual era o diferencial dele nas combiner dele? A gente teve com eles aí já 2 vezes. O diferencial da combiner dele é justamente o sistema de comunicação. Ele começou a construir combiner não
para vender porta-fusível e coisa do gênero. É que ele tinha um diferencial no sistema de comunicação. E aí ele começou a integrar tudo. Tá? Então, essa seria, por exemplo, um exemplo aí. E aí é muito comum que nessa faixa de potência, tá? Se o fabricante tiver a sua combiner própria, que a gente use a combiner do próprio fabricante, tá? Diego está perguntando sobre o que precisa de substituição para a usina solar. Isso tem que ficar por uma outra etapa, tá, Diego? Porque, na verdade, lembrando, esse curso é curso para iniciante, ele é só as informações básicas. Essa parte a gente entra, a gente não entra nem no curso de usina, a gente entra no curso de subestação para a usina fotovoltaica, porque a gente tem que entrar em uma série de outros conceitos e coisas do gênero. Mas, em linhas gerais, é só você pegar as funções que estão lá no PRODIS, tá? Que você vai precisar ter. Além das 50 e 51, que são funções normais, você vai precisar ter da 46, 47, 81, 67, 32 e algumas estão pedindo a função 11 também, 59N, tá? Mas aí você precisa ou consulta o PRODIS ou numa outra opção, tá? Alguém, desculpa, eu passei aqui a do Frederic. Se na string box, o ideal é uma proteção individual para cada string. Nesse caso, teria uma seccionária geral para todas as strings. Vamos lá. Se eu tenho uma string box, eu vou ter no momento, abre aspas, chave geral. Tá? Essa chave geral, na verdade, é uma chave geral que é um interruptor seccionador. Ou seja, ela secciona e eu consigo fazer isso sob carga. Tá? A princípio, num primeiro momento, eu preciso de uma para cada MPPT. É isso que eu preciso, uma para cada MPPT, que pode estar internamente dentro do próprio inversor, ou você tem, se não tiver internamente, sendo interruptor seccionador, externamente ao inversor. Ponto. Tem um detalhe só. Quando eu tenho mais do que uma entrada, por MPPT, pelo item 4.3.4.3 da 16690, eu precisaria de um interruptor seccionador por entrada, que é uma exigência que está na norma e eu ainda não vi ninguém fazer, tá? Ou a gente, dentro da comissão, em algum momento futuro, revise esse item e rediscute esse item, ou a gente começa a aplicar no mercado. O correto era aplicar e a gente não está no mercado como um todo. Eu não tenho visto a aplicação disso aí. Isso me gera uma série de mudanças em todos os projetos que a gente está fazendo. Tá? Isso afeta um pouquinho a forma como o mercado está trabalhando. Tá? E já é um mercado que o pessoal está brigando aí pelo centavo, não devia, mas está. Então é uma condição um pouquinho preocupante. Tá? E o Lúcio Ney perguntou se para um inversor com potências maiores apenas uma entrada, como colocar um interruptor. Na verdade, não é um interruptor, é um interruptor seccionador. Ele já vem, na maioria das vezes, internamente. Aliás, todo mundo que eu conheço já vem interno. Deixa eu pegar aqui o Sungrow de 125. Aqui, ó, peguei o Sungrow de 125, que é justamente esse que tem uma entrada. E onde é que ele diz? Ó, número de entradas, saída CC. Ó, ele diz que tem um interruptor CC, tá vendo? Então, essa chave aqui, ele está tratando como um interruptor CC. Na verdade, isso aqui não é um interruptor CC. Isso é um seccionador, é um interruptor seccionador. Então, ele me resolve a exigência normativa. É que eles escreveram errado, tá? Eu já questionei e eu já sei qual é o modelo, então eu sei que realmente é um interruptor seccionador. Se por algum motivo qualquer isso fosse só um seccionador, aí eu seria, só um interruptor, eu seria obrigado por norma a botar um interruptor seccionador na entrada dele, tá? A maioria deles é interruptor seccionador, só que a maioria deles vem escrito errado, tá? E aí você vai precisar conseguir uma forma de ter uma documentação correta para poder botar isso dentro da sua
documentação técnica de projeto, essa coisa toda, tá? Porque lembrando que as documentações de projeto, essa coisa toda conforme 5410, conforme 14039, NR10 e tudo aí que você envolver, as documentações de projeto precisam estar corretas, né? Não pode estar para a pessoa adivinhar. Ismael, a string box com chave seccionadora necessita antidifusíveis, dependendo do número de séries em paralelo. Tá? A gente não viu isso, a gente vai acabar vendo isso depois da próxima aula. A próxima aula fala um pouquinho sobre a 482, mas depois disso a gente vai ver quando que eu preciso ou não de fusíveis. Ok? Espero que todo mundo agora consiga entender como é que a gente faz calcula o número de módulos em série, o módulo de séries, o número de séries máximas em paralelo, o quanto isso afeta ou não afeta, né? O FDI máximo, o overpenning máximo, o overpenning que você vai ter, e você precisa verificar se o inversor, pela definição do fabricante, se pode ou se não pode, esse determinada quantidade de sobredimensionamento, ok? A gente vou deixar o link aí do grupo do Telegram, tá? A gente vai deixar o link no grupo do Telegram e a gente vai soltar aí hoje aí até o final do dia uma lista de exercícios para quem quiser fazer. Depois me envia essa lista de exercícios e a gente vai dar um prazo para isso, é óbvio. E a gente vai fazer uma live fechada, aí essa é fechada, tá? Isso vai ser via Zoom direto. Então, quem preencher os exercícios fez e quiser participar vai receber em seu e-mail um link e senha específico para entrar nessa aula, que não vai ser gravada, não vai ficar disponibilizada, é única, tá? É só para quem realmente achar importante, ok? O Diego perguntou por que na string box a proteção tem tanto no negativo quanto no positivo. Porque para você não ter nenhuma das condições, a gente tem outras condições para serem feitas que não vão ser abordadas nesse curso que é básico, tá? Então, a princípio, você considera que realmente precisa no positivo e negativo. No exterior, nos Estados Unidos, você não precisa, porque ele tem aterramento funcional. Mas, de novo, isso aí já é um assunto para um curso mais avançado, tá? Já é mais na frente, ok? Mandar o bloco de nota dos cálculos. Ok, bem lembrado, Adriano. O anterior eu mandei, eu lembro que eu mandei. Então, vamos salvar aqui. Memória de cálculo 2. 2 e já boto lá no curso do Telegram também. Ou no curso. No grupo do Telegram também. Foi? Então, pessoal, é isso aí. Um bom sábado para vocês, uma excelente Páscoa para todo mundo. E nos vemos aí na próxima terça-feira, às 8 horas da manhã. Não esqueçam de curtir aí o vídeo e também de seguir a gente lá no canal, tá? Porque aí vocês ficam avisados das novidades, do que está entrando, sem necessariamente ter que colocar, ter que ter o link. Falou, pessoal? Abraço.